Bom dia, tudo bem? Olha, Bom, como o nosso assunto é sobre abuso sexual na infância, nós vamos fazer o seguinte: o primeiro eu já fiz, né? Hoje, o segundo, como eu prometi, vamos falar sobre os sintomas, né, que a criança apresenta. Depois nós vamos falar também no terceiro, porque senão fica muito longo, o abuso psicológico e depois o abuso físico, tá certo? Então nós temos diversos abusos que podem trazer consequências traumáticas no adulto do amanhã. Quando eu falo da criança, quando eu falo do abuso, dos maus tratos, de traumas, eu estou falando do futuro adulto. Então a gente precisa fazer uma sociedade mais justa, a gente precisa fazer uma sociedade mais amada, até para darmos, né, melhores resultados. Ontem me mandaram um vídeo de um senhor que havia furtado algo no supermercado e o segurança foi atrás dele pegar o conteúdo, né? E a gente percebe o pessoa com carrão, muito bem aparentado, um senhor de 60 e poucos anos, qual a necessidade disso? Aí a gente vai, o que está se tornando como se fosse algo muito normal, né? As pessoas, quando têm seus conteúdos, principalmente de pequenos furtos, a gente chama de cleptomania, são pessoas inseguras, medrosas, pessoas que estão sempre na linha de risco, que é um risco, ele poderia ter sido preso. Então, no entanto, ele devolveu, ainda xingou o segurança, mas depois pediu até desculpas, né? Então, tudo isso a gente percebe que vem da infância. Uma infância mal amada, às vezes pessoas negligenciadas, pessoas que não tiveram limites, gritam socorro através disso, né? Então, hoje nós vamos para as consequências que podem trazer de sintomas para uma criança que está sendo abusada sexualmente por alguém muito próximo, porque a criança só convive com pessoas muito próximas, né? É a babá, é na escola, é na creche, é com o pai, é com a mãe, é com o tio, é com o padrinho, é com o avô, é com a avó. E a gente não pode achar que não vai acontecer. Pode acontecer, sim. Eu tenho relatos aqui de mãe, de pai, de avô, de avó, de todos os tipos de parentescos, do melhor amigo da família, né? Então a gente tem que estar sempre de olho na criança. E a gente vai ver que sintomas aparecem, tá? Eu anotei, fiz umas pontuações ontem para que a gente possa perceber, né, como é que a criança fica. Primeiro, como ela não tem geralmente um codificador psicológico para que ela possa se defender, ela é vulnerável. Então ela tem os sintomas, né? Ela pode ficar triste ou com depressão infantil. Inapetência, ela pode ter a falta de apetite, o transtorno alimentar. Ela não querer mais se alimentar como ela se alimentava antes. Então pode ser um sintoma e a gente tem que ver isso porque não é só o transtorno alimentar, é tudo junto que aparece, né? Enurese noturna, é fazer xixi na cama depois que ela já está com os esfíncter bem trabalhado, bem educado, e às vezes a criança com 5, 6 anos pode voltar a fazer xixi na cama porque ela pode estar sendo abusada sexualmente. Gagueira, a criança falava normalmente, de repente a criança começa a ficar gaga, né? Ela começa a ter dificuldade no falar, então precisa ter cuidado, né? Pode começar a roubar pequenas coisas em casa. Eu já tive um paciente aqui muitos anos atrás, que ele já estava com 22 anos, e a mãe dele disse que ele pequeno, ele já pegava as joias dela e levava para a escola e dava de presente a menininha que ele gostava, dava de presente a professora. E aí ela começou a perceber que ele estava com cleptomania, só que ela não quis encarar isso.
Esse é o grande complô, o complô do silêncio. Existe um silêncio dentro do abuso sexual, tanto da criança, que não sabe codificar isso. Ela sabe que algo de errado está acontecendo com ela, mas ela não sabe o que é. E assim como existe um complô do silêncio da família, porque se for um pai, a mãe não vai querer destruir essa imagem, né? Existe o mito da família feliz. Se foi a mãe, ninguém vai querer denunciar. Se é uma pessoa muito amiga, também não vai querer denunciar. Então tem um monte de coisas que às vezes a pessoa vai ficar calada, em silêncio, porque quando é adolescente que vai e fala com a mãe, meu pai me abusou, muitas mães botam a adolescente para fora de casa ou colocam para elas morarem com a avó, né, com a tia, com a madrinha, ou então com a melhor amiga. Por quê? Porque ela não pode perder aquele homem. Ou financeiramente, ou dependência emocional, seja lá o que for, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então a criança fica extremamente submissa. A criança fica acuada. O que disser a ela, né, verbalmente, o que disser a ela para fazer, ela vai ficar muito submissa. Pessoas que falam muito de cabeça baixa na vida adulta, tem medo das pessoas, né? Depois ela pode apresentar brincadeiras sexuais persistentes, exageradas e inadequadas. Foi assim que uma avó me trouxe uma menina de 9 anos de idade. A mãe sofria de epilepsia e tomava remédio fortíssimo para dormir. E o padrasto começou a aliciar ela. Aliciar é você começar a cortejar, né? E começava a dar bombom a ela, chocolate. Qual é a criança de 9 anos de idade que não quer isso, né? E ele disse para ela, olha, eu vou botar um filme aqui que só eu e você podemos assistir. E tudo que fizer no filme, eu vou lhe ensinar, porque mais tarde, na vida adulta, você já vai estar craque. Você já vai saber fazer tudo. E assim, ele botava os filmes pornográficos, mandava ela masturbar ele. E quando a avó descobriu isso, como foi que a avó sentiu que isso estava acontecendo? Como as casas eram conjugadas, mãe e filha, o genro estava tomando café e a menina toda hora sentava no colo dele e ficava querendo beijar na boca. E a avó sentiu o comportamento diferente da menina, né? E aí ela me trouxe, quando ela me trouxe, eu disse, olha, mande fazer um exame de corpo de delito. E ela fez, e a vagina da menina já estava adulterada. Não tinha penetração, mas ele estava esfregando na vagina da menina, de tudo isso. Eu acho que ele estava esperando ela chegar aos 10, 12 anos de idade para consumar o fato. Mas tem muitos que não deixam chegar até os 10, 12 não. Penetram, estragam a criança na frente, atrás, é horrível. E aí ele foi preso, né? E ele ameaçava ela, ela me dizia. Aí eu fazia porque ele disse assim, olha, se você contar mamãe, se você contar vovó, sabe o que é que vai acontecer? A polícia vem chegar aqui, porque sempre tem ameaças, né? A mamãe vai preso, o seu padrasto vai preso, a sua avó vai presa, todo mundo vai preso, você vai ficar só no mundo. Qual é a criança que vai querer ficar só no mundo, né? Então, essas ameaças existem. Crianças que chegam muito cedo na escola, quando são maiores, que já vão sozinha para a escola, né? E delas só saem bem tarde para não querer voltar para casa, né? Crianças com foco ou nenhum relacionamento com seus pares e com imensa dificuldade de estabelecer vínculos de amizade, com falta de participação amorosa com os amigos, né? Não quer vínculos, então a gente tem que ter cuidado. Crianças pseudo-maduras, né? Que querem se defender agressivamente, que querem dar opinião em tudo sexualmente, a gente tem que ter cuidado. Falta de concentração na escola, o rendimento escolar caiu, essa criança já está com 7, 8, 9 anos de idade, tem que olhar o que é que está acontecendo, né? Vasculhar. Queda repentina, né, desse desempenho escolar, total falta de confiança nas pessoas.
em especial nas pessoas com autoridade. Cuidado, tem crianças que têm muito medo de ir para a escola, tem medo daquele adulto que vem buscar na porta da escola, não quer, chora. Cuidado, tem que pesquisar. A gente não tem que fazer de conta que não sabe. É porque ela não está querendo ficar comigo, ou então ela não está querendo ficar na escola. Por quê? Já parou para pensar o porquê? É bom pesquisar, né? Tudo precisa de pesquisa. Criança com medo de adultos do sexo oposto ao seu lado, né? Criança com comportamento sedutor, criança que foge de casa, criança com depressão clínica e com ideia suicida. Olha, o índice de suicídio na infância é muito alto, viu, gente? Não pense que não existe, não. Existe. Claro que isso não é divulgado, né? Então, criança com comportamento de automutilação. Hoje, inclusive, com essa baleia azul que está sendo, né, o furor agora da internet, com jovens frágeis, geralmente tem esse tipo de conteúdos, né? Então, se envolvem nisso, já tem um conteúdo fragilizado, já é traumatizado, já tem uma ausência materna e paterna, de apoio, de carinho. O que é que acontece? É vulnerável, né? Então a gente vai ter que fazer diferente, amar os filhos, conversar com os filhos, para que a gente possa tê-los e não perdê-los, né? Criança extremamente agressiva e antissocial. De repente essa criança era maravilhosa, era super carinhosa e de repente se torna antissocial, agressiva, chutando a tudo e a todos, não quer saber do pai, não quer saber da mãe, que ela está se sentindo desprotegida. Ela está precisando de orientação, de amor, para que essa pessoa que esteja abusando dela não venha lhe trazer mais transtornos. Criança com séria alteração no sono. Como em geral os abusos são feitos na cama, se estabelece o medo de dormir e sofrer o ataque. Então, aonde está acontecendo, onde está sendo a ação do abuso, a criança terá medo. Se for em casa, na hora de dormir, ela vai ficar sem sonos e quando dormir vai ter pesadelos, né? Se for na escola, ela não vai querer sair para a escola. Ela não vai querer saber do adulto que está abusando ela, né? Então a gente precisa saber disso. Criança com ansiedade, começa a roer unhas, começa a chupar dedo com carência, sendo maiores, com 8, 9 anos, nunca chupou dedo e de repente está chupando o dedo, com toques. Crianças que estão o tempo inteiro com necessidade de lavar a mão. Criança que está o tempo inteiro querendo limpeza, né? Porque está se achando suja. Só quer viver isolada, né? Chora sem justa causa, de repente se torna chorona demais. A gente precisa ter cuidado. Tem que investigar. Claro que nem todas essas reações são abusos, mas algo está acontecendo de errado à criança. Ela sofreu alguma ação, então precisa saber disso, né? Crianças que são abusadas têm sua infância roubada. Chega à vida adulta sem os benefícios da infância. Muitas delas repetem o padrão das suas mães, casando com homens violentos e abusivos. E, em geral, tornam-se pessoas deprimidas e muitas rompem o tronco da normalidade. Aí vai para a bipolaridade, né? Muitas rompem a esquizofrenia, muitas vão para o suicídio, muitos homens. O homem é muito característico nisso, que ele chega na fase mais adulta e aí ele vai para o rompimento da vida, ele se suicida. Muitos suicídios, às vezes, pela pessoa estar com depressão profunda, está fazendo tratamento psiquiátrico, é porque está com essa causa lá na infância, do abuso, às vezes por uma pessoa que teria que ser autoridade, que seria ser a representação do amor, a representação do carinho para com a criança. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o abuso físico na criança, tá? Então tenha um bom dia,
compartilhe, porque você pode fazer muito bem aos seus amigos, às pessoas que lhe conhecem, que às vezes guardam, porque existe o silêncio do abuso. Nem todo mundo sabe lidar com isso. E é por isso que o trauma persiste, porque não busca um tratamento, não busca um alívio para suas dores. Claro que é uma situação indelével, é uma dor indelével, ninguém tira, mas precisa retirar, né, a raiva, o ódio, o ressentimento e se sentir aliviado. Esquecer, não esquecemos nunca, mas também podemos deixar que vertentes da perversão sexual nos atinja, a traição, mulheres que não vão ser sinceras nas relações amorosas, homens que não serão sinceros com eles mesmos, estarão sempre traindo a sociedade, estarão traindo os amigos, estarão traindo a esposa. Às vezes também tem esse tipo de conteúdo, excesso de abuso sexual, porque o abuso sexual não é só o físico, não. É colocar a criança para assistir filme pornográfico, é deixar a criança assistir relação sexual do pai com a mãe, né? É achar que a criança não está percebendo nada. Nós somos seres humanos e como humanos imprimimos, né? Reprimimos e traumatizamos, tá? Então até o próximo vídeo que nós vamos falar dos abusos físicos com a criança. Ó, um grande beijo, um bom dia a todos vocês. Tchau.